Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, a aula de hoje, pré-modernismo. Foi de 1902 a 1922. Na verdade, vamos ver que não se trata de uma escola literária propriamente dita, tá? Foi muito mais um período de transição. Coloquei imagens referentes, obviamente, né? Aqui uma referência aí à Guerra de Canudos, e aí tem a ver com a literatura, claro, já vou explicar. Abaixo aí, imagens de obras que marcaram a época, de um quadro muito famoso também, ok? Vem comigo, ó. Bom, sobre o contexto histórico, faço aqui um resuminho para vocês, mostrando que foi uma época de muitas mudanças aí na política, né, de muitas revoluções, ok? Só acertar aqui, peraí. Em relação à literatura, o que acontece? Houve uma grande mistura, ou seja, naquela época ainda havia escritores parnasianos, simbolistas, realistas, naturalistas, então teve essa mistura grande aí, tá? Não foi assim, né? Acabou uma escola, começou outra, como a gente sempre vê, né? Aqui um contexto histórico do Brasil, né? A Guerra de Canudos, marginalização dos negros recém-libertados, enfim, só para você se situar um pouquinho, tá? Mais um pouco aí do contexto histórico. Olha que legal esse esqueminha aí. Aqui as escolas, né, literárias, desembocando, digamos assim, no pré-modernismo. As obras que marcaram o início, né, Os Sertões e Canaã. Pré-modernismo, como o nome está dizendo, né, então, anterior ao modernismo, para chegar ao modernismo, né, 1922, e aí Semana de Arte Moderna, vou falar sobre isso mais à frente. E nesse meio tempo, as vanguardas europeias que acabaram influenciando o nosso modernismo, tá? Bom, já havia falado, né, um período sincrético, né, quer dizer, de muita mistura. E aqui eu vou colocando já os principais autores. Já vou comentar com vocês. Uma radiografia crítica do Brasil. É bom que se lembre isso, né? O pré-modernismo foi um período de muita crítica. A literatura pré-modernista com certeza não agradava aos poderosos da época, porque mostrava um Brasil de verdade, um Brasil repleto de problemas, como infelizmente é até os dias de hoje, né? Esse fragmento é do Drummond, lembrando que o Drummond não foi autor pré-modernista, foi autor modernista, tá? Mas resume bem o que eu falei, por isso que eu botei aqui. Precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. Quer dizer, o Brasil não é só beleza natural, essa coisa linda, maravilhosa. O Brasil está dormindo, coitado. Quer dizer, qual é o Brasil de verdade? Qual é o Brasil que realmente existe? Bom, por exemplo, o pré-modernismo revelava muito bem um Brasil extremamente dividido e conflituoso, né? Com uma realidade rural, muitas vezes bem atrasada, e com uma realidade urbana, um pouco mais evoluída, entre aspas, mas também repleta de problemas, né? Bom, vamos às características gerais da literatura pré-modernista. Primeiro, que eu já comentei com vocês, não configurou uma escola literária, sendo apenas um período de transição. Transição do que para o quê? Das escolas literárias antigas, principalmente naturalismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, para a grande novidade que viria a ser o modernismo. Tá? Coexistência entre tendências conservadoras e atitudes renovadoras em nossa literatura. Isso que eu acabei de falar para vocês. Poesia ainda marcada pelas influências parnasianas e simbolistas, ok. A prosa de ficção com tendências ainda realistas e naturalistas. Novas preocupações estéticas e temáticas. Principalmente, falar dos problemas do Brasil. Claro que realismo e naturalismo acabam também já fazendo um pouco disso, né? Mas aqui essas críticas vão se
intensificar, tá? Acabei de falar, né? Interesse na crítica das mazelas, né? De ruim da realidade brasileira. Enfoque dos problemas sociais e econômicos gerados pela vida urbana e interiorana. Então essa diferença, né, vai aparecer muito bem demarcada. O interesse pelo regional, montagem de um painel brasileiro. Isso aqui é bem interessante no pré-modernismo. Por quê? Os autores, os principais, né, claro, eles foram pegando áreas do Brasil, é como se eles montassem esse painel. Então, por exemplo, o Euclides da Cunha, falando sobre a questão de Canudos, né, no livro Os Sertões. O Graça Aranha, com o seu romance Canaã, falando sobre o sul do país. Você tem o Monteiro Lobato, falando sobre o interior de São Paulo. Lima Barreto, falando sobre o Rio de Janeiro. Então foram pegando, né? E montando esse painel, tá? Então uma palavra muito cara ao pré-modernismo é regionalismo, nesse sentido. Tipos humanos marginalizados. O caipira, o sertanejo nordestino, o mulato, o funcionário público, o homem do povo. Ou seja, quando eu coloco aqui marginalizados, é porque na literatura eram personagens que estavam à margem, que não tinham muito destaque, a não ser o naturalismo, né? Pois bem, esses personagens que eram secundários, agora não. Agora eles são os personagens principais, beleza? Busca de linguagem mais simples e coloquial. Claro, né? Se eu vou tratar de personagens que são simples, de vidas simples, a linguagem tem que estar nesse mesmo nível, não é? E o que eu falei não tem nada de preconceituoso, obviamente, mas tem que haver esse casamento aí na literatura, essa verossimilhança, tá? Então, linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, uma linguagem simples. Colóquio é conversa. Percepção mais clara da complexa realidade nacional e intenção de interpretá-la de forma mais crítica, livre dos ufanismos vazios. O que é ufanismo? Ufanismo é você achar que o seu país, por exemplo, não tem defeitos. Esse ufanismo nós víamos muito no romantismo, principalmente na primeira fase. Tá? Aqui eu já faço um resuminho para vocês, não é? Colocando que era uma literatura muito social, né? Que eu já comentei aí. Não era a que mais agradava os governantes do país, claro, porque trazia muita denúncia, né? Na tela, denúncia. Olha que legal. A descoberta do Brasil não oficial foi dessa forma o grande mérito da prosa pré-modernista. Lembrando que prosa é texto feito em parágrafo, né? E esse Brasil não oficial era exatamente o Brasil que desagradava aos poderosos, porque era um Brasil de um profundo contraste, como é até hoje, né? Infelizmente. Tá, aqui eu já falei, não tem mistério. Regionalismo, né? Eu destaco de novo aí essa palavra. E já vamos aqui então aos principais autores. Quais foram? Na prosa, né? No romance, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, tá? Então vou focar nesses 4 autores, que é o que vem em prova de vestibular, é o que aparece em livro também. E na poesia o grande destaque foi o Augusto dos Anjos, ok? Bom, Graça Aranha, primeiro autor aí. O Graça Aranha eu vou passar meio rapidamente por ele, porque não aparece muito em prova de vestibular, não vai ser muito nosso foco, tá? O Graça Aranha, óbvio, nada contra, né? Não estou desmerecendo o autor. Mas o Graça Aranha ele falava muito sobre o sul do país. No romance Canaã, por exemplo, ele fala do negro recém-liberto que acabava, na verdade, não conseguindo emprego nos grandes centros urbanos, porque não sabia mexer com máquina, então chamamos os europeus. Então esse romance fala sobre a imigração europeia no sul do país. Tá? Bota um resuminho, coloco aí um pouquinho sobre o autor, suas obras principais. Bom, agora eu começo a falar de um autor que aparece bastante em prova de vestibular. Aliás, para o primeiro exame da UERJ, não é? 2021, vai ser o livro cobrado, inclusive, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o principal livro do Lima Barreto. Claro, não sabemos, né, em relação à data, devido a todo esse problema aí da pandemia do coronavírus, mas esse é o livro referência. Bom,
O Lima Barreto falava muito sobre o subúrbio do Rio de Janeiro, aliás, a minha área aqui, tá? O que acontece? O Lima Barreto teve uma vida muito difícil, isso vai acabar transparecendo na obra dele. Ele teve problemas com alcoolismo, foi recolhido ao hospício, assim como o pai dele. Sofreu preconceito por ser mulato. Repito, estou só comentando isso porque muito disso daí vai aparecer na obra dele, tá? Aliás, muito cuidado nessa questão aí de analisar livro ou poema, enfim, por meio do autor. Tá? Isso é uma outra linha da literatura, vai abrir margem a muita discussão, não vou ter tempo, claro, e não é a proposta falar aqui sobre isso. Mas eu estou comentando esses pontos porque isso vai influenciar bastante na literatura dele. Aliás, olha que curioso, o Lima Barreto não teve uma formação acadêmica excelente. Ele fez faculdade de engenharia, teve que abandonar a faculdade para cuidar do pai, enfim. E, apesar disso, né, porque muitos acham que só escreve bem quem tem uma grande formação acadêmica, então, apesar disso, os contos dele eram comparados aos contos de Machado de Assis. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Bom, daqui a pouco eu falo sobre os contos. Eu vou focar aqui na análise do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não vai ser, claro, uma análise completa, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só para analisar esse livro, porque vai ser o livro referência para o exame da UERJ. Pois bem, o Triste Fim de Policarpo Quaresma nos conta a história de um nacionalista extremado, o Major Quaresma, que dedicou sua vida ao Brasil. Ele queria mudar o Brasil. Primeiro, ele tentou mudar o Brasil por meio do idioma. Então, ele quis baixar um decreto lá, alguma coisa assim, dizendo que nós no Brasil teríamos que falar o Tupi-Guarani, que essa era a nossa língua oficial. Até meio coerente, né, eu diria, ou não sei. A questão é, por ele ter tentado fazer isso, foi dado como louco e foi recolhido a um hospício, o personagem, tá? Depois ele acaba conseguindo, né, sair do hospício, não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler, e ele depois tenta modificar o Brasil por meio da agricultura, não consegue também, e por último tenta mudar o Brasil por meio do exército. E, bom, não vou dar spoiler não, tá? Mas enfim, olha o título, Triste Fim, né? O que será que aconteceu para se falar em um triste fim, tá? Bom, as obras do Lima Barreto são repletas de muita crítica aos problemas sociais, à questão do preconceito racial, crítica aos pseudo-intelectuais do nosso país, crítica à nossa política. Então, é uma obra muito densa, muito interessante. Esse livro, inclusive, virou filme, né? Se eu não me engano, o título ficou um pouquinho diferente. É Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Sobre os contos, e vários, aliás, foram para a Rede Globo, né? Viraram aí minissérie e tal. Recomendo muito A Nova Califórnia, bem interessante, com a história do Raimundo Flamel. O Homem que Falava Javanês. Enfim, são contos bem interessantes, dentre tantos outros. Pesquisem aí os contos do Lima Barreto, vocês vão gostar bastante, tá? Tenho certeza. Não vou me alongar aqui, mas fica a minha dica. Uma aluna, inclusive, me deu 2 livros gigantes de contos do Lima Barreto. Amei. O professor adora ganhar presente, né? Livro é sempre maravilhoso, tá? Bom, aqui fala um pouquinho sobre o personagem, coisas que eu já falei para vocês. Clara dos Anjos, por exemplo, é um romance que fala muito sobre a questão do preconceito racial. Olha lá, o Brasil da marginalização urbana, né? O negro, o funcionário público, os alcoólatras. Então, a obra dele foca muito no subúrbio, né? Lembra muito aí o naturalismo, claro. Isso é inevitável falar. Curioso que ele nasceu e faleceu em datas muito ligadas à literatura, né? 1881, surgimento do realismo e do naturalismo, e faleceu justamente aí no ano da Semana de Arte Moderna e no ano da inauguração do modernismo. Aqui as principais obras. E eu coloco também um fragmento do Triste Fim de Policarpo Quaresma,
para você conhecer. Mas não vou entrar em detalhes, senão vou acabar dando spoiler, tá? Leia o livro, assista ao filme. Próxima aula continua, beleza? Pra não ficar muito extenso aí. Vamos que vamos. Você tá comprando porcaria de segunda mão.